Bom, e aí, Silvio, vamos falar do sistema cardiovascular, né? Então, eu resolvi aqui dar uma atenção maior, talvez, em cardiomiopatias e a parte de coronária, mas se você também quiser comentar outros aspectos que eles também acabam influenciando, fica à vontade também. Mas falar sobre anabolizantes e a parte do miocárdio e a cardiomiopatia. Então, a gente pode ter disfunção ventricular esquerda, hipertrofia ventricular. O que que a gente pode estar esperando num paciente que busca a gente falando, olha, doutor, tô usando anabolizante, tô preocupado com a minha saúde cardiovascular. O que que eu posso esperar e o que que eu tenho que eventualmente procurar ativamente? Vendo essa parte de cardiomiopatias. Pergunta muito boa. Eu acho bem interessante um primeiro disclaimer. Acolham esse paciente. Esse paciente, ele, por mais que ele esteja utilizando, ele não é um criminoso, tá? Assim, então, quando a gente tá vendo muitas vezes, olha, a gente não pode sair batendo no paciente, falando, pra que você tá fazendo isso? Não é pra ficar bravo com o paciente, é um paciente como todos os outros, assim. Então, a gente tem que abraçar esse paciente, entender o motivo pelo qual ele tá utilizando, tentar entender o mundo dele, o que é importante pra você não é importante pra ele, o que é importante pra ele não é pra você. Então, a gente tem que entender isso muito bem e a gente tem que orientar esse paciente potenciais efeitos deletérios. Se a gente não tiver estudado sobre o assunto, ele vai ficar muito susceptível à informação ruim. Só que se a gente não tem informação, a gente é pior do que informação ruim. O que esse paciente pode ter feito como efeito colateral que a gente vê por literatura hoje já e também na nossa prática clínica extremamente recorrente? De coisas mais simples para coisas mais complexas. Extremamente prevalente, dislipidemia. Dislipidemia na população com utilização de esteroides anabolizantes em doses suprafisiológicas praticamente você vai ter. O HDL cai bastante, o LDL sobe bastante, a ApoB sobe bastante e, por incrível que pareça, parece que a proteínazinho cai nessa população. Ela não sobe, ela cai, apesar de que o risco cardiovascular ser um pouco maior. A gente tem isso por observação, tem um estudo que chama Harlan, com 2 As, que mostrou esses achados que eu estou falando. Hipertensão arterial, existe uma superativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, superativação adrenérgica. Esses pacientes, eles podem perder capacidade de metabolismo do óxido nítrico, então eles acabam piorando a função endotelial, superativação de vias de tromboxano A2, então é um paciente que ele pode ter um efeito protrombótico, não só por isso, mas também porque é um paciente que muitas vezes ele vai ter aumento do hematócrito, uma viscosidade sanguínea mais aumentada, ele tem aumento de tem maior ativação plaquetária, então um paciente com mais risco trombótico, não só aterosclerótico, mas maior risco trombótico da mesma forma. Então, se a gente for pegar só esses 3 dados, a gente está falando, se você pega um paciente que está com HB aumentado, que está com colesterol super aumentado, principalmente às custas de colesterol não HDL, e com hipertensão, se for qualquer paciente da cardiologia fazer, esse paciente tem risco cardiovascular aumentado. Claro. Então, esse paciente tem, e muitas vezes ele é subdiagnosticado como hipertensão. Ele chega no consultório e não sabe que ele tem hipertensão, ele chega e não sabe que ele tem dislipidemia, ele chega e não sabe que esse hematócrito aumentado para ele é preocupante. Muitas vezes eles são orientados pelo prescritor deles, e seja qualquer pessoa que está prescrevendo, que isso são alterações normais da utilização de esteroide. Não é normal, é recorrente. Ser recorrente não quer dizer que é normal. É esperado para essa dose suprafisiológica que a gente comentou. Mas não pode acontecer. E a gente acaba vendo também sobrecargas cardíacas nesse sentido. Esse paciente tem maior risco aterosclerótico, a gente acaba vendo aterosclerose precoce nesses pacientes. Eles têm mais chance de desenvolvimento de aterosclerose. Tem dado que até 3% dos pacientes que utilizam esteroides vão desenvolver aterosclerose e infarto precoce, assim, na juventude. É muito... 3% é pouco? Não é. Se a gente for pensar, se a gente tem tanta gente utilizando, talvez até 20% da população jovem, a gente está falando de uma epidemia vindo por aí, de eventos em pacientes jovens. E, além disso, a gente tem uma sobrecarga cardíaca muito importante. A gente tem que lembrar que o coração é um músculo. Então, se esse cara está querendo hipertrofiar bíceps, tríceps, deltoide, quadríceps, posterior de coxa, glúteo, a gente está falando de um músculo que está no meio do tórax que está batendo o dia inteiro. E vencendo grandes resistências. Perfeito. Ele está vencendo uma pressão arterial aumentada e muitas vezes ele está vencendo, durante o esforço, níveis de pressão sistólica exacerbadíssimos por causa do esforço que está fazendo, mais do esteroide. Então, uma tendência à hipertrofia ventricular esquerda concêntrica. Então, não é a hipertrofia necessariamente do atleta. E muita gente acaba confundindo aquela hipertrofia do atleta, que é a hipertrofia fisiológica, com essa hipertrofia deletéria que o esteroide pode fazer. Não, é que o atleta tem hipertrofia mesmo. Não é diferente.
A hipertrofia do atleta tende a ser uma hipertrofia com mais dilatação. Volume diastólico final no limite superior da normalidade, um pouquinho mais aumentado, que é diferente. Esses pacientes que usam esteroides têm volume diastólico final até reduzido. Uma tendência, uma coisa... às vezes, o diagnóstico diferencial é miocardiopatia hipertrófica, pra vocês terem uma ideia, tanto que chama atenção nisso. Tem uma tendência à formação de fibrose, a superativação de receptor de aldosterona ali. O esteroide parece muito aldosterona, né? Se for ver a formação deles ali, eles vêm do mesmo lugar. Então ele pode ter efeito ali fibrótico, parece ter efeito arrítmico também. São pacientes que têm maior suscetibilidade aparentemente à formação de fibrilação atrial. E esses pacientes, eles vão acabar desenvolvendo, a grande maioria deles, assim, é frequente, você vai ver hipertrofia ventricular esquerda, mais disfunção diastólica. E muitos pacientes chegam falando, não, eu vi isso no meu eco há 3 anos, mas me falaram que era normal porque eu uso esteroide. Não é, isso é primeiro passo da ICFEP, né? Sem falar os pacientes que desenvolvem disfunção sistólica mesmo. O paciente começa a ter ICFER, fração de ejeção reduzida. Então, a gente tem que... Esses pacientes que utilizam esteroides, eu gosto muito de ter um ecocardiograma deles. Assim, eletroecocardiograma eu acho que é muito importante para ver, inclusive para tratar. Esse paciente tem que ser tratado precocemente. Parte do tratamento é retirada do esteroide. Parece que retirar o esteroide se associa com melhora da função, mas esse paciente tem que ser tratado igual uma insuficiência cardíaca, fração de ejeção preservada convencional. Acaba retirando e tendo uma melhora normalmente? Depende do estudo que a gente foi avaliar. Olha que interessante. Nesse estudo Harlan que eu citei, eles viram função ventricular também. Recuperou. Depois que você tirava, recuperou. Mas a gente não sabe qual que é o ponto que não tem mais volta. Em quanto tempo depois que você, talvez esse efeito vai ficar deletério para sempre. Eventualmente, se a gente fizesse ressonância, visse área de fibrose, talvez fosse um fator prognóstico para não remodelar. Teve um estudo publicado no final do ano passado no European Heart Journal, que foi interessante. Eles pegaram pacientes atletas que nunca tinham utilizado esteroide, que já tinham utilizado, mas não usava mais, e que utilizava. É bem evidente que os pacientes que já utilizaram tinham função ventricular do que os que nunca utilizaram, mesmo que eles não estivessem utilizando mais. Então, até 50% desses pacientes tinham ou cometimento diastólico importante ou cometimento sistólico importante. Ficou como um efeito legado do esteroide. Sim. Então, isso serve para a gente orientar um paciente jovem que vai assim, não, eu vou utilizar, se der problema eu paro, vai recuperar. Não vai. Às vezes você vai ter um problema pelo resto da vida por causa disso. E não tem preço que você pague. A gente tem pacientes no consultório de 30 a 35 anos utilizando 8 classes medicamentosas por dia por causa de uma escolha como essa. Que já tiveram evento coronariano agudo muito cedo. Trombose da descendente anterior, com não só o mecanismo aterosclerótico, mas trombótico também. Baita trombo na DA. A maioria das vezes que eu vi foi efeito trombótico também. Então, geralmente não é coisa boa, assim, insuficiência cardíaca, um paciente com pós-competição, fez uma competição de bodybuilding, ganhar 20 quilos numa semana, assim, fazer síndrome de insuficiência cardíaca franca, diureterapia, internação. Então esse paciente tem que ser muito bem orientado desse risco. E muita gente acha que sabe o que é um infarto, acha que sabe a insuficiência cardíaca. A população em geral não sabe o que é insuficiência cardíaca. A gente tem que orientar para eles, que é uma doença ruim, que mata 30 a 50% das pessoas em 5 anos, se você tiver. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e tratar precocemente as pacientes. Tem que voltar no consultório recorrentemente para a gente otimizar a terapêutica para ele. Então eu tomo muito cuidado com isso, assim. Praticamente todos os pacientes que usam esteroides acabam ganhando um antipertensivo e um hipolipemiante junto. Assim, é bem difícil que eles não recebam uma prescrição dessas. E pensando em hábito, é muito interessante que eles façam atividade física aeróbica. A adaptação da atividade física aeróbica, ela meio que vai contra essa adaptação deletéria do esteroide, né? Então, eu sugiro muito que os pacientes façam atividade física aeróbica de moderada intensidade para adaptação cardiovascular que pode ter favorável nesse sentido, né? Muito do que o SGLT2 faz para ICFEP, que acredito que é melhorar a função de utilização de ácido graxo mitocondrial lá, o que a gente treinar em zona 2, que é treinar em moderada intensidade, parece interessante. Se alguém quiser saber o que é zona 2, tem um podcast, a gente falou sobre isso também. Legal também. Então, eu oriento que todos os pacientes façam atividade aeróbica praticamente todos os dias. Também, eu acho que pode ser uma estratégia não farmacológica interessante. Que fique claro, tratar não quer dizer que não deva parar de utilizar esteroide, mas que a gente tem que tratar esse paciente. Porque a gente não... É a mesma coisa de um paciente que é tabagista e tem DPOC. Você vai orientar a cessação do tabagismo, mas você não vai deixar de tratar o DPOC dele. Perfeito. Porque ele tá fumando ainda. Não, mas se você parar de fumar, seu DPOC vai melhorar. Vai, mas esse paciente
pode continuar fumando e o paciente está usando esteroide, ele pode continuar usando esteroide dependendo disso, né? E eventualmente ele também não vai tolerar uma cessação súbita, né? Por conta da inibição do eixo neurohormonal. Esse paciente pode ter dependência, né? Então isso é preocupante, a gente tem que ter muito carinho em avaliar esse paciente. Às vezes ele vai deixar de usar na terceira ou quarta consulta que ele vai passar com você, mas porque ele vai somando informação que você vai falando para ele. E aí ele vai estabelecer um relacionamento com você como médico de confiança, como um clínico que dá confiança pro que você fala, e aí sim você vai conseguir dar o acolhimento para ele, falar assim, não, de fato, eu tô preocupado com isso, eu vou parar de usar. É muito parecido com a abordagem que a gente faz no tabagista, Sim. né? Eu ia comentar isso quando você comentou de não já chegar chutando a boca do paciente, acolher, ouvir e entender que ele pode estar no momento pré-contemplativo ali de fazer essa mudança de... Eu acho esse um ponto bem legal. Eu tendo a colocar isso com a mesma forma. Eu coloco na minha cabeça, esse cara tá pré-contemplação, contemplação, ação recidiva. Assim, eu sempre coloco na minha cabeça também. Acho que é uma boa abordagem mesmo pra gente fazer. E diretamente proporcional, né? A dose supraterapêutica em relação ao risco, né? Mas tem alguma terapia hormonal que é pior ou todas são deletérias iguais? Digamos assim, não tô querendo que o pessoal entenda, não, eu tô tomando uma outra que é menos pior. Mas existe, por exemplo, oxandrolona, seria um pouco menos do que uma testosterona direta. Eu não entendo muito desse assunto para poder perguntar isso para você, tá? Por isso que eu tô... Assim, um papo que a gente tem que ter com esse paciente, sendo bem honesto aqui, assim, o paciente que tá utilizando de onde tá vindo o que você tá tomando. Você compra de quem? Você compra na farmácia ou você compra do mercado underground aí? Do Paraguai. Você não sabe de onde vem isso aí? Porque tem coisa, às vezes, você não sabe nem o que ele tá tomando realmente. Você nem testosterona mesmo. Às vezes ele tá tomando outra coisa. Às vezes... então isso é uma conta bem importante pra gente fazer na hora ali. Eu tive um paciente que ele quis continuar tomando. Assim, ele fez insuficiência cardíaca, a gente tratou, tá recuperando fração de ejeção, mas ele quis, de qualquer forma, continuar tomando e falou assim, pra mim isso é negociável. E eu tenho um colega que é o endócrino, que a gente acompanha e tudo mais, eu falo, você vai passar com o endócrino pra restabelecer seu eixo. E eu falei, pelo amor de Deus, você não vai utilizar nada que não seja de farmácia, assim, e tem coisas na farmácia, então, assim, dentro do mundo deletério, talvez o menos deletério seja de utilizar uma coisa que você tem uma fonte garantida. Pelo menos a Anvisa validou, você Exato. sabe que aquilo ali tem um certo controle de senão qualidade. Senão você tá falando não só sobre risco cardiovascular, mas você tá falando sobre endocardite, né, assim, sobre abscesso na perna, sobre problemas graves, assim, não só pelo risco cardiovascular, mas problema infeccioso para o paciente ter. Não é infrequente a gente atender abscesso e você fala assim, não, você tá falando do SUS, hospital particular. Sim. Hospital particular de luxo, a gente vê abscesso por causa de aplicação de esteroides. Você fala assim, pô... Eu ia comentar isso. É totalmente estranho. Um abscesso em nádega também é absurdo por conta disso também. Então, uma colega minha que é vascular, que ela atende num hospital particular aqui em São Paulo, falou que numa semana ela atendeu 3 vezes. A cirurgiã estava no pronto-socorro, falou 3 vezes ela teve que drenar abscesso durante uma semana. Assim, você fala, pô, então a gente fica pensando, isso só vai acontecer no local do paciente, que ele não tem necessariamente o acesso. Não, os pacientes estão pegando coisa underground o tempo todo. Tem muito laboratório underground no Brasil que, assim, que é famoso no meio das pessoas, assim, e paciente com a maior condição financeira do mundo. Então, todo cuidado com isso também é importante.